Estamos de volta com o nosso Legislativo na Bahia Farm Show e nesse bloco a gente conversa com o vereador Luan Teixeira para a gente falar um pouquinho mais sobre a 20ª edição da maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do Brasil. Luan, primeiramente agradecer a você, por ter vindo aqui no nosso estúdio móvel aqui da Rede Câmara, montado aqui no complexo da Bahia Farm Show. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas Batista. Bom dia, boa noite a todos, a hora que vocês forem assistir, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz de estar aqui. Cheguei hoje, não participei dos outros dias, mas estou aqui vendo a potência que é essa feira, muito feliz. Bom, o Luan estava numa outra diligência, vamos dizer. Estava em Brasília, né, Luan? Eu estava em duas diligências. Eu faço tratamento de saúde em Brasília e eu também coincidi o concurso da Câmara, que a gente faz também. Então eu já aproveitei e fiz as duas coisas, mas tentei resolver tudo o mais rápido possível para pegar o Bahia Farm Show, Uma feira tão importante para o Brasil, acontecendo na nossa cidade, na cidade que eu sou legislador, então é importante que estivéssemos aqui e aqui estamos. Você já conseguiu dar uma volta aí no parque? Andei bastante, já encontrei muita gente, já passei em alguns estandes. E aí vim direto aqui, passei no estande também da prefeitura e vim aqui pro da Câmara. Mas já encontrei muita gente, já abracei muita gente, tô todo sujo aqui, de base. Mas eu acho que esse contato com o povo, com as pessoas, é o que dá sustentação ao nosso mandato. Bom, Luan, uma feira importante para o nosso cenário nacional, Nós tivemos aqui no primeiro dia a visita do vice-presidente, governador do estado da Bahia, candidatos, à presidência da República, deputados estaduais, deputados federais, candidatos, pré-candidatos ao governo do estado, também visitando aqui a nossa Bahia Farm Show. E é sobre esse assunto que eu queria perguntar para você, a importância de recebermos essas autoridades políticas constituídas no nosso país, mostrando a grandeza da nossa cidade, da nossa feira, É importantíssimo, porque Luiz Eduardo Magalhães hoje é o centro, nesse período aqui de Bahia Farm Show, é o centro do agronegócio para o mundo, Mas também se torna, nessa semana, o centro político da Bahia. Então é muito importante que se visite mesmo candidatos, pré-candidatos, pessoas de direita, de esquerda, de centro, porque nós precisamos que todas as pessoas, todas as potências políticas, essas pessoas tenham realmente um olhar voltado para Luiz Eduardo Magalhães. Então, Luiz Eduardo Magalhães vira o centro político do Brasil por essa semana. E aquilo que a gente diz, nós precisamos ser vistos, Então, quando essas pessoas, a gente vê um vice-presidente do Brasil, está na agenda dele, vira Luiz Eduardo Magalhães, que inclusive esteve aqui lançando projetos importantes para o agronegócio. A gente vê candidatos, a gente vê governador de estado, pré-candidato a governador, deputados federais, estaduais, candidatos. É importantíssimo, política é isso. E antes da gente iniciar a gravação, eu estava falando que é o acolhimento de todas as pessoas, porque não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, de onde que você é. Quando você vai buscar, todo mundo busca o mesmo fim, que é uma população, uma sociedade mais justa, mais humana, mais equilibrada e que todos tenham oportunidades. Bom, 20 anos de Bahia Farm Show, nós tivemos um crescimento de 35% em relação ao ano passado, e eu tenho perguntado isso aqui para os seus colegas vereadores também. O que mais te impactou? O que chamou mais a sua atenção na edição deste ano? Douglas, eu vou... A feira, para mim, eu tenho uma visão diferente, é mais nostálgica, eu já falei sobre isso. Porque por muito tempo, eu fui boneco do Bahia Farm Show. Tem o algodão, o milho, o feijão. Eu fui 6 anos o algodão do Bahia Farm Show. O dão, que eles chamam de dão. Por quê? Porque eu estudava Direito e eu trabalhava numa imobiliária líder, que eu tenho um amor muito grande por eles. E eles me liberaram, eles sabiam o tanto que eu precisava, que eles me liberavam na semana do Bahia Farm Show. Pra matar o cachê. Isso, porque com o cachê do Bahia Farm Show, eu lembro que eu pagava 3 meses de faculdade. Fazia faculdade particular. Então era um dinheiraço. Então, assim, eu tenho esse sentimento. Hoje eu olho, assim, pro algodão passando todas as vezes. Douglas, é porque, assim, eu sou pisciano, eu sou emocionado. Toda vez que o algodão passa, eu me emociono. Passa um filme, com certeza, porque ali foi difícil, porque ali eu sei o quanto é difícil e eu sei o quanto foi importante para mim. E hoje eu voltar ao Bahia Farm Show como parlamentar, como vereador, recebendo abraço das pessoas, como uma pessoa conhecida. Cara, é de arrepiar. É um caminho, eu olho assim, pra gente que veio da roça, que veio da dificuldade, é um caminho possível.
A gente consegue chegar. Minha mãe é faxineira, meu pai é trabalhador rural. Eu era o boneco do Bahia Farm Show, hoje eu sou vereador. Pode não ser grande coisa para muita gente, mas para mim é muito grande, é de arrepiar para mim. Eu acho bonito. E eu acho que é só o início de uma história de muito sucesso, porque eu sou teimoso. Eu teimo muito. Então, acho que o vereador é o início e a gente vai continuar uma caminhada aí de sucesso, com fé em Deus. Que legal, rapaz. Interessante. Bom a gente saber dessas histórias, né? Fui garçom em alguns estandes também, mas o boneco me marcou demais, porque é sofrido, viu? Ficar dentro daquela fantasia. Deve ser um calor. Por exemplo, eu tô de camisa, de calça jeans, mas dentro daquele boneco, você não tem noção. E aí é forte, as crianças querem brincar, é uma loucura, mas me remete a um sentimento de, cara, que massa. Foi bom, foi massa. É importante ter isso na minha história, na minha biografia. Aí você voltar à feira e ver, e ser convidado para ir aos estandes. Eu fui convidado, você precisa vir no nosso estande. Olha, vereador, passe no nosso estande. Eu estou sendo convidado a estar. Venha tomar um chopp, um café, venha comer um biscoito. Cara, é extraordinário. E Douglas, assim, sem fugir do tema, que eu sei que o tema é Bahia Farm Show, é o que eu quero levar, sabe? Para as gerações aí que estão vindo. É possível. Eu falo pro meu sobrinho tem 8 anos. Meu sobrinho, ele é minha xerox idêntica. É uma coisa assim, maluca, parece que ele realmente é meu filho. E eu falo assim, João, você vai ser o que você quiser. Você vai ser o que você quiser. O que é que você quer ser? Você vai ser o que você quiser. E é isso que eu tenho que deixar para os jovens, para os adolescentes, para quem está começando. Vocês vão ser o que vocês quiserem. Eu quis muito ser advogado, muito. Eu já era advogado desde com 11 anos lá no Onero. Tinha briga, eu ia advogar as brigas. Eu ia para a diretoria para dizer quem está certo e quem está errado. Eu quis muito ser vereador. Então, tudo que eu quis, com muita honestidade, com muita verdade, com uma caminhada séria, justa, eu quis e Deus dá o caminho, você vai lá e caminha. Muito boa essa mensagem que você trouxe, viu, Luan? Porque a gente não pode ficar romantizando o sofrimento, né? Porque a gente tá... bonita a história, sofreu, conseguiu. Gente, o ideal é que não fosse assim, né? Douglas, eu falo o seguinte, eu tive muita dificuldade de estudar, muita dificuldade de estudar. Eu saía do trabalho e ia direto para a faculdade, porque eu não tinha como ir para casa, que eu morava muito longe. E nesse meio tempo eu conheci uma mulher chamada Mida. Eu era muito amigo das filhas dela. E todas as vezes que eu passava lá, ela fazia um cuscuz para eu comer, para eu não ir com fome. Que legal. Na campanha, eu falava muito da minha história. Eu falei, gente, eu não quero levar uma história clichê, minha história, assim, porque parece que eu estou me vitimizando. Aí uma pessoa chegou para mim, olhou assim, pegou na minha mão e disse assim, Luan, mas é a sua história. É a sua história, não tem que mudar, né? E eu, na condição de político, eu sou vereador, eu luto todos os dias para que ninguém passe o que eu passei para estudar. Pode parecer romântico, mas não é legal. As pessoas não têm que passar fome para estudar. A gente precisa abrir caminhos para que as pessoas estudem. Nós precisamos abrir igualdade de oportunidade para as pessoas. A educação transformou minha vida e eu quero que transforme a vida de muita gente. Então, essa história de estar com essa dificuldade toda para estudar não é bonito, não é justo e não é o que queremos para o nosso futuro. Bom, nós estamos aqui na Bahia Farm Show, né, no estúdio da Rede Câmara, dentro do estande da Câmara de Vereadores. Estou dando uma olhada aqui, muita gente aqui no estande, muita gente conhecendo aqui os vereadores, batendo papo, conversando. Recebemos já durante esses dias os alunos da Rede Municipal de Educação. E aí eu queria que você falasse para a gente o que isso representa, termos o Legislativo Municipal dentro da feira com um stand próprio, porque nos outros anos a gente sabe que vocês, vereadores, sempre participam, né? Tem as comitivas das autoridades, vocês estão sempre presentes, mas agora tem um stand para vocês chamarem de seu, para você estar aqui, tomar um café, dar uma descansada, porque a feira ela é enorme, né? Então você vai de um lado para o outro, tem que ter um localzinho para você descansar. O que isso representa? Temos realmente um stand da Câmara aqui. Eu acho que é o primeiro ano, né, do stand da Câmara. Primeiro ano, exatamente. Aqui é grandioso, né? É grandioso. Eu quero já deixar aqui um abraço carinhoso ao presidente da Câmara, Renildo Neri, meu amigo, pela coragem de dizer eu quero fazer, o que vou fazer e vou fazer bem feito. Né? Renildo é uma pessoa que ele não mede esforços para resolver, para realizar. E é grande porque a gente costuma dizer não, é uma verdade absoluta, a Câmara é a casa do povo. Então, é aqui que o povo
pode se encontrar. A hora que eu cheguei ali já tinha gente, Luan, eu vim te ver, vim tirar uma foto com você. Eu lhe sigo, eu lhe acompanho. É a casa do povo, um lugar que pode vir, pode tomar uma água, sentar, descansar, tem sofá. É importante essa aproximação que a gente precisa ter do povo e da política. Então é um stand bonito, equipado, confortável. Venham participar, venham conhecer o stand da Câmara, venha tirar uma foto com um vereador que você é fã, que tem vários, gente, são 17, não é só comigo que vocês têm que tirar foto. Então, muita gente querida, os vereadores muito engajados, todo mundo uniformizado, muito legal. Eu acho importante e que seja um marco para que no futuro nós tenhamos sempre um stand da Câmara no Bahia Farm Show. Bom, deixando de lado um pouquinho a Bahia Farm Show, falando agora do vereador Luan. Luan, qual é a linha de atuação do vereador Luan? Qual é o viés político do vereador Luan? Qual é o caminho que o vereador Luan percorre na política? Douglas Batista, você acredita que é uma pergunta que sempre me fazem e eu sempre me perco na resposta dessa pergunta? Porque a gente começa, quando chega o mandato, abraçando tantas causas, tantas coisas e tantas pessoas, que eu digo, velho, e qual é realmente a minha bandeira? O que é que eu quero deixar? E eu levei, inclusive está lá na bio do meu Instagram, eu sou um defensor de direitos humanos. Eu sempre fui. Muito antes de ser vereador, eu sempre fui um militante de direitos humanos. Na minha vida, na minha advocacia. E o que é que eu quero levar para as pessoas? Dignidade. E quando eu falo de dignidade, eu estou falando de saúde. Quando eu falo de dignidade, eu estou falando de educação. Quando eu falo de dignidade, eu estou falando de vaga em creche. Quando eu falo de dignidade, eu estou falando de tantas outras coisas. A gente luta, na política do Brasil ainda temos lutado por coisas básicas. A gente tem lutado para que pessoas tenham o direito de comer. A gente tem lutado para que as pessoas tenham a condição de pagar a sua conta de água, a sua conta de luz. Então, quando me diz sua bandeira é a educação, é a saúde, eu tenho um amor imenso pelos idosos, eu cuido dos idosos. Acabei de encontrar a galera do Promate ali, eles gritam, eles vêm, eles me abraçam, e dia vai lá dançar forró. É os idosos, é a saúde, é a educação. Eu realmente me perco dentro dessas minhas bandeiras, porque eu luto por dignidade. Eu luto por dignidade humana. E falar de dignidade humana é falar de todas as pessoas. E aí um dia me questionaram, mas não é muito falar de todas as pessoas? Eu digo, é porque eu sou muito. É porque eu carrego muita coisa, eu carrego muitas bandeiras. Então, se você me perguntar se eu sou um vereador que luta só pela educação ou só pela saúde, não sou. Eu sou um vereador que estou engajado na luta daqueles que precisam de defesa, que precisam de acolhimento, que precisam de espaço de fala. E eu fui eleito com esse discurso de ser voz de quem não tem voz. E tenho sido, com toda a dificuldade, eu sei da dificuldade da política, da dificuldade do debate, mas tenho sido voz. E é o que eu quero ser, voz para todas as pessoas. Bom, é muito bom conversar aqui com o vereador Luan. Quero agradecer aqui o Luan mais uma vez. Aproveitar agora esse momento final aqui do nosso bate-papo, Luan, para reforçar o convite. Hoje é sexta-feira, amanhã ainda temos o último dia de Bahia Farm Show. Para quem for visitar a feira, aproveitar e passar também no stand da Câmara. Hoje tem Bahia Farm Show, amanhã, sábado, também temos Bahia Farm Show. Venha conhecer a feira, é importante. Você que é morador de Luiz Eduardo, das redondezas, venha conhecer. Tem muita coisa acontecendo aqui, muita tecnologia, muita coisa bonita. Visite o stand da Câmara. Se eu estiver aqui, vou ter o prazer de te receber, tirar uma foto, te dar um abraço. Conte com a gente, conte com o nosso mandato, conte com a nossa força, com a nossa potência, porque eu costumo dizer que o futuro está só começando. Douglas, obrigado pelo espaço. TV Câmara, minha casa, muito obrigado pelo espaço. E vamos juntos seguir, o caminho é lindo. E é como eu disse, Deus dá o caminho, a gente só vai. Seguimos aqui então na Bahia Farm Show. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas aqui dentro do Legislativo na Bahia Farm Show. Asfixia é a dificuldade respiratória que pode ser provocada por uma obstrução nas vias aéreas, boca, narinas e glote, por corpos estranhos, alimentos mal mastigados ou objetos pequenos, e impossibilidade de respirar. Os principais sintomas são a agitação motora, onde a vítima costuma abraçar a extensão da região do pescoço com as duas mãos na tentativa de demonstrar a obstrução, o sinal clássico.
O paciente pode estar pálido, com olhos arregalados, respiração ruidosa, tosse e coloração azulada ou acinzentada da pele, o que chamamos de cianose. Pode ser na face ou nas extremidades. O que fazer? Primeiro, verifique se você e a vítima estão em segurança. Mantenha a calma. Chame o socorro pelo SAMU 192. Se a vítima estiver gesticulando, que está engasgada e está tossindo, com vontade de vomitar, emitindo alguns sons e pálida, estimule a tossir. A tosse é o melhor meio para que ocorra a desobstrução das vias aéreas. Caso piore ou a pessoa não consiga mais tossir, acalme também a pessoa e avise que vai realizar as manobras de desobstrução da via aérea. Como fazer as manobras de desobstrução e de desengasgo no paciente adulto? Posicione-se por trás da pessoa, envolvendo a pessoa com os 2 braços na altura da cintura. Uma das suas mãos deve estar fechada, com o polegar encostado no abdômen, entre o estômago e o umbigo. Posicione a outra mão aberta sobre a primeira e inicie as compressões para dentro e para cima em forma de J. A manobra deve ser repetida até que ocorra a desobstrução ou que a vítima fique desacordada. Em pessoas obesas e grávidas, nos últimos meses de gestação, a compressão deve ser realizada no centro do tórax. Se a vítima ficar desacordada, coloque-a no chão em uma superfície rígida e realize 30 compressões no tórax. Coloque as mãos entrelaçadas sobre o tórax da vítima e comprima 5 centímetros de profundidade. Deixe o tórax retornar. Abra a boca da vítima e veja se consegue ver o corpo estranho. Tente remover o corpo estranho com os dedos em pinça. Se não enxergar, não tente colocar os dedos para buscar o objeto dentro da boca, pois isso pode fazer com que ele seja empurrado. O que não fazer? Não dê água para a vítima beber. Não sacuda a vítima. Não provoque vômitos. Não coloque nada na boca da vítima. Não force a retirada do objeto. Ele deve ser expelido. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara de Luiz Eduardo Magalhães, canal 33.3. Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso Legislativo na Bahia Farm Show. Hoje, sexta-feira, recebendo aqui no nosso estúdio da Rede Câmara, aqui no complexo da Bahia Farm Show, o vereador Tuxa, para a gente falar um pouquinho também sobre essa 20ª edição da maior feira de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do nosso Brasil. Tuxa, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite, né, e ter vindo aqui no nosso estúdio móvel da Rede Câmara. Sempre um prazer, né, estar aqui. Obrigado, Douglas, por esse convite. E bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Tuxa, 20 anos de Bahia Farm Show, né, uma história aí que a gente, quando a gente começa a lembrar das primeiras edições, passa realmente um filme na nossa cabeça, a gente vê o crescimento. Com certeza. Você que é de Luiz Eduardo também há muito tempo, né, acompanhou o crescimento dessa Bahia Farm Show. Eu queria que você falasse pra gente, né, o que você tá achando dessa edição, você já visitou aí os estandes, os expositores, já conversou com muitas pessoas aí, o que você tá achando dessa 20ª edição? Douglas, pois é, desde 93 eu resido aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a gente vê esse crescimento, né, exponencial da cidade. Nascer, então, né? A feira nascendo, né, eu morei aqui, não tinha feira, então Exatamente. Ela começou em meados de 2004, Eu acho que se eu não me engano, 4, 5. Porque são 26. É porque antes nós tínhamos uma outra feira, né? Era a Festa do Colheita, Exatamente. E depois veio Então, uma espécie de extensão da AgriShow até se tornar a Bahia Farm Show. Exatamente. Então a gente vê assim um crescimento enorme da feira, um crescimento enorme da cidade, economicamente falando, que eu acho que o Luiz Eduardo hoje aí é um polo industrial magnífico, agricultura que move esse município. A gente sabe que eu acho que assim é a chave principal da nossa economia, Luiz Eduardo, é a agricultura. Sim. E a gente se vê no meio disso e vê uma feira desse tamanho, com essa magnitude, né? Trazendo inovações, trazendo pessoas, trazendo investidores, trazendo empresas. Então a gente vê o tamanho que é Luiz Eduardo e o que ele se tornou hoje, né? Isso é gratificante. O vereador Tuxa também tem uma ligação com o agronegócio. Tem.
Tenho. Meus tios, minha mãe, minha avó foram produtores, né? Das antigas. Meus tios continuaram nessa caminhada, são produtores aqui no Luiz Eduardo Magalhães. E é isso. Bem, então tá no DNA também. No DNA, tá no sangue. Bom, ô Tuxa, o que mais te chamou a atenção, assim, da Bahia Farm Show este ano? O que impactou, assim, você? Olha, o que me impactou mais ainda é a visibilidade. O que a gente se tornou. Vice-presidente vindo, candidatos à presidência vindo para cá, governadores vindo para cá, deputados, candidatos a deputado. Então a gente vê esse crescimento não só em estrutura, como eu vou falar, econômica, mas sim política. A gente vê que Luiz Eduardo Magalhães cresce para todos os lados. Sim. E todo mundo tem essa visão a Luiz Eduardo Magalhães. É uma cidade que cresce, é uma cidade próspera, é uma cidade que tem tudo para dar certo e está dando certo, né? Bom, você falou bem, né? Nós tivemos presença de autoridades de nível regional, estadual, nacional. E essas autoridades que aqui visitam aproveitam o momento da Bahia Farm Show para realizar anúncios importantes Com também certeza, de investimentos, né? com certeza. Queria que você falasse para a gente o que isso representa também para a nossa economia. Muita coisa, né? Importantíssimo. A gente vê essa visão política. A gente teve aqui, né, na segunda-feira, se eu não me engano, acho que a presença do vice-presidente trouxe algumas informações aí de alguns incentivos, né, para a agricultura. Isso é, obviamente, que é muito bom, né? E a agricultura precisa de investimento. Sem investimento, eu acho que a gente fica meio estagnado, sendo que o nosso agricultor, se ninguém atrapalhar, ele consegue fazer tudo sozinho. Não tendo alguém para atrapalhar, tá tudo certo. Mas também tendo esse investimento, tendo essa pessoa que está ali, tendo esse governo que incentiva, que vai em cima, claro que é muito bom para a gente. Bom, e falando em investimento, foi discutido muito aqui durante a Bahia Farm Show, inclusive com a presença do governador, do vice-presidente que o Tuxa acabou de mencionar aqui, a duplicação da BR-242, né? Já é um assunto recorrente nos últimos anos, muita gente cobrando, pedindo essa duplicação, e parece que agora a coisa está andando, né? A gente está num processo de finalização do processo ambiental, da liberação da obra. A informação é que no ano que vem essa obra deve ser licitada e é um avanço significativo, né? Com certeza, temos, né, essa preocupação, porque a gente sabe a dificuldade que é desse trajeto de Luiz Eduardo para essa escoação, né, dos nossos grãos até Salvador, até o porto, né? Então a gente tem essa preocupação. Caso de acidente, caso de demora, caso de estrada ruim. Então a gente, como um polo que transporta muitos grãos, tendo essa via melhorada, pra gente é uma maravilha. Tuxa, deixando de lado um pouquinho a Bahia Farm Show, queria que você falasse do vereador Tuxa. Qual é o viés político do vereador? Qual é a atuação do vereador? Qual é o caminho que o vereador percorre na política? Rapaz, o vereador Tuxa. Falar de mim é complicado, né? Falar de si próprio. Mas, assim, é um cara extrovertido, é um cara que todo mundo fala assim, Tuxa, onde você chega, parece que não tem problema, você traz uma felicidade, você traz um sorriso. E desde sempre foi assim, não só na política, não foi abraços e beijos ali na política, não. Foram abraços e beijos de um Tuxa das antigas e que, virando político, não mudou o jeito de ser. Então, eu tô aqui para ajudar, né? Fui eleito para ajudar. Independente de viés político, independente de bandeira, eu acho que o vereador não tem que ter uma bandeira. O vereador tem que ter o povo. Ajudar quem precisa ser ajudado. Então, eu vou nesse caminho da felicidade, vou nesse caminho de ajudar. A gente sabe que a gente não consegue tudo, não é toda hora que a gente consegue fazer alguma coisa, mas eu nunca deixo de estender a mão e tentar fazer o que eu posso. Porque o tentar fazer o que pode, a gente está se dando, fazendo o que pode mesmo acontecer, né? Bem. Bom, falando agora sobre Câmara de Vereadores, é a primeira vez que a Câmara de Vereadores monta um stand aqui na Bahia Farm Show, né? Queria que você falasse pra gente sobre a importância de termos o Legislativo Municipal presente aqui na feira. Agradecer primeiro o Renildo, né, nosso presidente, que teve essa ideia, como todos nós ali tivemos também, conversamos e falou, a gente precisa ter, a Prefeitura sempre teve, né? Por que não a Câmara também ter o nosso espaço aqui? Eu acho que é uma forma de, quanto mais trazer o povo perto da gente. Que a gente precisa do povo mesmo. Que venha visitar o nosso stand, que venha nos conhecer. Quem não nos conhece, tem muita gente que eu passo aqui na feira, cumprimento algumas pessoas, fala, é o vereador Tuxa, ou o vereador Tuxa, eu moro aqui e não sabia. Falei, pois é, então é uma maneira a mais das pessoas virem conhecer o stand e conhecer os vereadores que aqui estão, né, presentes. Olha, os vereadores estão aqui durante esses dias despachando, conversando com os eleitores, né, com a população do Luiz Eduardo Magalhães. O vereador Tuxa, inclusive, despachando também aqui da Bahia Farm Show, né? Com certeza, toda aqui hora. Na sala aqui, como recebendo. diz, online sempre, né? Online sempre.
Bom, agradecer então aqui o vereador Tuxa, né? E eu aproveitar agora esse momento, Tuxa, né? Nossa parte final aqui do bate-papo. Vamos reforçar o convite, né? Para que a população de Luiz Eduardo que vai visitar a Bahia Farm Show, para aproveitar e visitar também o estande da Câmara, viu, gente? Tem um cafezinho, tem uma água, tem ali um lanchinho, os vereadores estão por aqui. Vamos reforçar esse convite. Com certeza. Pessoal, você que vem à feira, não deixe de passar aqui no estande. E claro, outros estandes. Conheça a feira, ande pela feira, a feira está muito bonita. Faça esse convite, faça esse reforço. Amanhã é sabadão, não fique em casa. Venha para cá e venha conhecer a nossa força, a força do agro e tudo, mais um pouco. É isso aí. Bom, agradecer aqui então ao vereador Tuxa. A gente vai fazer agora o nosso intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com mais entrevistas aqui no nosso Legislativo na Bahia Farm Show. Você sabe como as vacinas protegem nosso corpo contra doenças? Antes de tudo, é importante entender como o sistema imunológico funciona. Ao longo da vida, nosso corpo encontra vários causadores de doenças, como bactérias e vírus. Quando esses invasores, conhecidos como agentes patogênicos, entram no corpo, eles invadem as células e tentam se multiplicar rapidamente. Nosso sistema imunológico, composto por vários soldados especializados, é alertado e começa a se preparar para a batalha. Quando os primeiros invasores são destruídos, suas partes, chamadas antígenos, são expostas. Com isso, nosso sistema imunológico pode identificar o invasor e descobrir se já sabe como derrotá-lo ou se precisará aprender. Se for preciso aprender, começa a produção de novos anticorpos. Esses anticorpos são como armas que neutralizam os invasores, impedindo que eles infectem mais células. Após a batalha, nosso sistema imunológico cria células de memória que guardam o histórico do que aconteceu. Se o mesmo invasor tentar atacar novamente, o corpo estará pronto para respondê-lo de maneira mais rápida e eficaz. Mas todo esse processo pode falhar e, dependendo da doença, enquanto o corpo luta, ela pode causar sequelas graves ou até levar à morte. E é aqui que entram as vacinas. Com elas, o corpo aprende sobre os invasores sem precisar ficar doente. Isso porque as vacinas contêm partes inofensivas de vírus ou bactérias, como proteínas ou pedaços dos micro-organismos. Quando você se vacina, seu corpo produz anticorpos e células de memória da mesma forma que faria ao combater uma infecção real, mas sem você ficar doente. Então, se algum dia você for exposto ao patógeno real, seu sistema imunológico estará pronto para agir rapidamente e proteger seu corpo. O resultado? Menos casos de doenças ou casos mais leves, reduzindo o número de mortes e hospitalizações. Quem ama, vacina. Vacine-se e proteja a sua vida e de quem você ama. Estamos de volta com o nosso Legislativo na Bahia Farm Show. Nesse último bloco, a gente conversa com o vereador Ronei de Jesus, que está aqui também visitando a Bahia Farm Show, aqui no estande, né, da Câmara de Vereadores. Antes de mais nada, Ronei, obrigado, né, por você ter aceitado o nosso convite aqui e bater um papo com a gente. Seja bem-vindo. Imagina, satisfação estar aqui com vocês. Ronei, vamos falar sobre essa 20ª edição da Bahia Farm Show, né? Uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil, a maior, né, do Norte e Nordeste. O que você pode falar para a gente? Já deu uma visitada aí no parque, já conversou com os expositores, com a população. O que você está achando dessa edição? Olha, Douglas, eu faço parte da Bahia Farm Show desde 2016, né? E as inovações que tem nessa 20ª edição é fantástico. Toda a mudança que foi feita, principalmente a entrada da feira, trazendo muito mais segurança para expositores, para quem visita a feira, né? Foi uma inovação muito bacana. E a expansão, mesmo num ano desafiador, o quanto a feira expandiu o número de expositores, né? Então, quem passa pela feira sempre sai daqui, né, agregando alguma coisa. Conhecimento, conexão com outras pessoas. A feira sempre vai agregar na vida de quem passou por aqui. Bom, eu tenho perguntado, inclusive, para os seus colegas vereadores, e eu acho que você já até me respondeu, mas
O que mais te impactou? O que chamou mais a sua atenção nessa edição? Olha, hoje mesmo eu estava conversando, né, com um senhor ali que tem uma solução, né, a tecnologia lá de Santa Catarina para resíduos, né, para os aterros, aí, que é um desafio em todas as cidades, né? Inclusive está fazendo contato aqui com a prefeitura para trazer solução para um problema que é geral, né? Então, você tem soluções aqui para várias demandas, né? Então, essas conexões são muito importantes, né? Você só precisa estar aberto a ouvir, né? Filtrar tudo isso e ver onde você pode aplicar, né? Mas sempre vai ter contribuição para somar, para trazer novidade para a nossa cidade. Nós que somos uma região essencialmente agrícola, mas nós precisamos cada vez mais que cheguem novas tecnologias para a gente transformar a nossa produção, né, agregar valor a ela, né, industrializar, para trazer cada vez mais riqueza para o nosso município, né, riqueza e renda. Verdade. Aqui para o nosso povo. Bom, e a agropecuária, a agricultura, enfim, é uma indústria a céu aberto, né? Com certeza. Bom, Ronei, a gente também recebeu aqui durante esses dias diversas autoridades. Vice-presidente, governador do estado da Bahia, pré-candidatos a presidente, é o caso do Flávio Bolsonaro, que visitou também a feira. Nós tivemos a presença de pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, senadores. Sim. Eu queria que você falasse, né, desse momento, a importância da gente ter uma feira que mostra a cidade de Luiz Eduardo Magalhães para todo o Brasil e faz com que a gente receba, né, esse nível de autoridade aqui na nossa cidade. Mostra o prestígio que tem a feira, né? Segunda maior feira do país, né? Maior do Norte e Nordeste. Você ter o vice-presidente visitando a feira, governador, né? Candidatos aí, os presidenciáveis, né? Me falaram aí, já veio o Flávio Bolsonaro, o Caiado está para vir, o Augusto Cury está para vir. Então, praticamente todos os presidenciáveis visitando a feira. Isso nos deixa, né, envaidecidos porque mostra o prestígio que essa feira tem, né? E, como eu falei, é um ano desafiador, mas é nesses momentos que você tem que fazer e tem que realmente inovar, né? Fazer diferença. E eu tenho certeza que a feira vai deixar um saldo muito positivo, né? E é uma feira muito democrática, né? Sim. Recebe todos que chegaram aqui. Hoje a gente está aqui com o candidato a governador, Semineto, e sendo muito bem recebido na cidade, né? Então é uma feira, é um espaço democrático, é um espaço que recebe todos muito bem. Bom, e é a primeira vez que a Câmara de Vereadores está com um stand próprio aqui dentro do complexo. E aí eu perguntei isso também para os seus colegas, né? A importância de termos o Legislativo Municipal presente aqui dentro. É importante porque você aproxima o Legislativo da população. Eu acho que o vereador, o papel dele é representar a população. E nada melhor do que esse contato. É a população poder conversar, né, chegar até seu vereador, trazer demandas e se sentir representado, né? Então, essa aproximação com o público, nós que estamos num período agora em que a Câmara está, né, com as sessões online, né, a gente não está tendo as sessões no plenário, presenciais, é importante esse momento aqui, né? Eu acho que isso aproxima da população e é isso que a gente precisa, né? A população precisa saber que o vereador é alguém acessível, é alguém com quem ela pode contar, com quem ela pode levar a sua demanda, que ela vai ser ouvida, que ela vai ter sua demanda levada à frente, né? Verdade. E nesse momento, estou olhando aqui, ó, nosso estúdio aqui é um aquário, né? A gente consegue ter a visão aqui do lado de fora. Muita gente aqui visitando, Muita né? gente, bem visitado o stand, né? Já conseguiu conversar com a população aqui? Chegou a despachar algum documento daqui? Como é que foi? Não, como eu também fico no stand do sindicato, né? Então eu estou dividindo Tá dividido, o tempo, então. né? Bom, Ronei, agora deixando um pouquinho de lado a Bahia Farm Show, né? Falando da sua atuação como vereador, qual é o viés político do vereador Ronei? Qual é a trajetória, qual é o caminho que o vereador Ronei percorre na política? Olha, o Ronei, né, o vereador Ronei, é pelo que é correto, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o Ronei é um vereador de oposição, só mostra os problemas. Não, o vereador Ronei, ele fiscaliza. Realmente fiscaliza, ele quer o bem da sociedade. Então, ele não compactua com nada de errado, né? Onde tem qualquer vestígio de mau uso do recurso público, ações, né, obras que de repente vão impactar negativamente a sociedade,
o vereador Ronei vai estar ali questionando, sim, e trazendo isso para a população, né? Então, o vereador Ronei não é oposição à gestão municipal. Ele é oposição ao que é de errado, né? Eu sou o representante do povo, foi para isso que eu fui eleito, né? Então, a minha atuação vai ser essa até o final, né? Se a gestão quiser diálogo, quiser conversar, quiser mudar a rota, estou aberto ao diálogo, sempre estive, né? Mas sempre mantendo a postura, a ética, respeito, né? Desde o início do meu mandato. E assim vai continuar. Bom, deixa eu agradecer então aqui o vereador Ronei, que gentilmente atendeu aqui o nosso convite. Aproveitar esse momento final, vereador, para convidar a população, né? Amanhã é sábado, ainda temos mais um dia de Bahia Farm Show, convidar a população para visitar a feira e aproveitar e conhecer também aqui o estande da Câmara de Vereadores. Não, com certeza. Acho que quem ainda não veio até a feira, venha visitar, né? Amanhã, inclusive, acho que a entrada é livre, né? No sábado. Então, não deixe de vir. Mesmo que você não venha, você não vai adquirir nada. Mas venha, visite os estandes. Tem estande do Sebrae. Alguma coisa vai agregar na sua vida. Algum conhecimento você vai levar daqui. Alguma conexão você vai fazer que vai agregar, né, para o seu dia a dia aí, tá? Então, não deixe de vir à feira. Venha participar. Agradecer mais uma vez aqui o vereador Ronei de Jesus e a gente fecha então mais uma edição do nosso Legislativo na Bahia Farm Show. Você continua agora com a programação da TV Câmara. Grande abraço e até a próxima.